Olha como se vê, esse ambiente vai se abrindo, já vai se vendo um ambiente comum. Diz que a cura será algo comum, normal entre o povo, no meio do povo, porque a fé, como a fé vai aumentando, vai aumentando em aumento, e se faz comum, normal, algo normal entre nós receber algo que pertence a nós, que pertence a nós, a gente nos pertence. Todas a recompensa que estão faladas aí nos pertencem, porque era o que o ser humano tinha no princípio, mas por quanto ele caiu, para Adão era algo normal passar uma árvore daqui para lá, trocar uma árvore daqui para lá, era normal parar o vento. Eu não quero que ele sopre agora, quero que sopre muito mais depois. Tudo isso foi perdido ou se perdeu, e Deus está restaurando isso novamente, de novo, para os seres humanos, para os escolhidos de Deus neste tempo final. Tudo isso vai se fazendo ou se tornando já algo normal, comum. E como que a pessoa fala assim, mas isso, como que isto é algo familiar para mim. Mas estávamos com o Criador dos céus e da terra. Já era normal em nós criar, que se falasse a palavra e as coisas funcionavam, pois estávamos em Deus, e isso está voltando de novo. Como? Ao comer da árvore da vida. Comendo da árvore da vida, em sua segunda vinda, vamos obtendo todo esse conhecimento e vamos obtendo todas essas recompensas, as quais, no final, diz Apocalipse 20 ou 21, ao que vencer, herdará todas as coisas. É para o vencedor e aos vencedores, no final, que herdam todas essas recompensas que foram faladas lá no livro do Apocalipse, nas diferentes eras. E vejam, neste tempo leu-se que a primeira foi: ao que vencer lhe darei a comer da árvore da vida. Comendo da árvore da vida, aí estão todas essas bênçãos. Bênçãos de comer da árvore da vida. Cristo, na sua primeira vinda, foi receber o corpo teofânico da sexta dimensão. Essa foi a recompensa. As bênçãos que há sob essa dispensação que se abriu, só podem ser recebidas nessa dispensação. Não podem ser recebidas na próxima dispensação. E as bênçãos da próxima dispensação não podem ser recebidas na anterior. É por isso que é impossível para um ser humano pensar que durante o tempo que nosso irmão Branham ou nosso irmão William estiveram pregando, o título de propriedade estava ou estivesse aqui na Terra. Até uma criancinha, um bebezinho, um cachorrinho, um leãozinho de leão entende bem isso, porque como é que o título de propriedade vai estar na terra quando isso iria acontecer? Era quando ele saísse do trono de intercessão. Então as bênçãos contidas na dispensação da graça, então não as podiam receber aquele que nascessem pelo caminho. E isso era impossível. Então nascer de novo seria impossível. Era impossível obter o corpo teofânico, seria impossível. Tinha-se que estar aberta a dispensação da graça para que esse grupo pertencente ao lugar santíssimo nascesse de novo e fizesse contato com a vida eterna, para que esse grupo, que é o único grupo que passa para uma nova dispensação, também receba as bênçãos dessa nova dispensação, que é o corpo glorificado e eterno. Não se podia ou não se poderia estar pregando e falando para receber a promessa do corpo eterno e obtê-lo na dispensação da graça. Tinha
que ser na dispensação do reino, porque cada promessa e cada bênção está contida na dispensação que corresponde a qual essa promessa pertence. E ao herdeiro, aquele que herda todas as coisas, vejam em Apocalipse 21, 21:7, o que vencer herdará todas as coisas. E esse seria, vamos dizer, a oitava, porque são 7. E na oitava, aí se herda todas as primeiras. A primeira é a árvore da vida, a segunda, vamos mencioná-las para tê-las aí. A segunda é não sofrerá o dano da segunda morte. Vamos ver se é essa aí. A terceira, a pedrinha branca. Aí pode-se ir desde o capítulo 2. E lendo aí, ou subindo aí. Ao que vencer lhe darei a comer da árvore da vida. Aí está a primeira, número 1. Apocalipse 2, versículo 7 em diante. Apocalipse 2, versículo 11. Ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda. A terceira. Ao que vencer lhe darei a comer do maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca, ou a pedrinha branca. E na pedrinha escrito um nome novo que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Olha, na pedrinha branca, que é ele, a pedra não cortada por mãos, que o profeta Daniel, a pedra que o profeta Daniel viu, que foi cortada do monte, ou seja, da igreja, e feriu nos pés de ferro e barro cozido, que é a quarta etapa desse império, dessa imagem que viu o rei Nabucodonosor, dessa estátua que começou de cima, com a cabeça de ouro e foi descendo até a etapa onde está agora, nas pernas, nos pés de ferro, pernas de ferro e barro cozido, porque a primeira parte desse império foi cumprido no tempo de Jesus, porque a vinda do Senhor está formada por duas partes: a sua primeira vinda como Cordeiro, na sua obra de redenção, e a sua segunda vinda como o leão, como reclamador. Lá se cumpriu nas pernas de ferro, Império Romano. E aqui, nesse Império Romano, corresponde à etapa as pernas de ferro de barro cozido. O que aqui o barro vale? Nada. Umas pernas de, como dizia o irmão William, umas pernas de ferro misturada com barro aí. Agora, essa pedra é a que fere essa imagem, ou seja, o reino dos gentios. E aí volta-se novamente a ser restaurado tudo aquilo que Adão perdeu, porque se ele podia dizer, passa este monte, passa daqui para lá, e passava, e o monte representa reino, ou seja, esse reino será tirado dentre vós, será tirado do reino, será tirado do meio da raça humana, aí será colocado o reino do Messias. E para estabelecer o reino do Messias, se requer, é necessário, essa pedra é necessária. A pedra sempre é pedra de tropeço, rocha de escândalo. Tropeçam na palavra. Porque onde quer que a palavra está, está velada. E se a palavra está velada, pois está em um véu de carne. E se está em um véu de carne, aí está o tropeço. Vê como as coisas vão sendo mostradas, desde algo, uma coisa que talvez não tenha nada a ver, uma pedra, pois. Mas a Escritura te mostra isso, porque tu dás um tropeço com uma pedra, e se tu estiveres descalços, a tua unha vai embora de qualquer dedo. E olha como ele apresenta isso aí, dessa forma. E isso se cumprirá com o tropeço que vai dar o reino dos gentios com essa pedra. Vai tropeçar com essa pedra o reino dos gentios. E
Vejam, essa pedra tem um nome, porque, olhem, da tribo de Efraim veio. Vamos até lá, se vocês querem, para que isso está por aí pela frente, adiante. Olhem, obrigado. Da tribo de Efraim veio Josué. Lá, aí eu gravei umas palavras que depois eu disse, isso aqui é bom. Ontem ter no contexto isso, e talvez nesses dias poderemos abundar ou sobreabundar mais com escrituras e tudo, mas já que estamos aqui podemos tocar em algo no que diz respeito a isso, porque o Espírito Santo, que está representado em Josué, e que fez o povo entrar na terra prometida, Josué, ou seja, Josué representa o Espírito Santo, quem introduziu o povo na terra prometida lá. E representa ao líder deste tempo final. Agora, olhem algo bem interessante aqui. Se Josué representa o Espírito Santo, e Josué vem da linha ou linhagem de Efraim, através de José, lembre-se que esse é a tribo do norte, as tribos do norte. E da tribo de Judá, que veio essa linha ou linhagem do rei Davi, Salomão, e veio o Messias, Jesus. Em nenhum momento na história bíblica essas duas linhas ou linhagens se juntaram. Agora, como é que Deus neste tempo faz que essas duas linhas ou linhagens se juntem? Isso é a coisa mais simples. Olhem, da linhagem de Efraim era o nosso irmão William. Da linha de Judá sou eu. E o Espírito Santo, que é Gabriel, diz o irmão Branham, quando esse Espírito Santo que temos, vamos ver exatamente como é ou como foi, chegue a se encarnar, ou encarnar-se, ou seja, que vejam como. Lembrem-se que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Como em Josué, está representado lá o último líder. E diz que Josué representa o Espírito Santo. E pela linha ou linhagem de Judá é que vem essa linha ou linhagem do Messias também, na sua segunda vinda também. E nós dizemos, ou podemos dizer, ou falar que ele é o da tribo de Efraim, pois ele é o que vem da linha de Josué, por Efraim, da mão de José, pois não pode ser mais ninguém, tem que ser ele. Mas lembre-se que para o estabelecimento do reino do Messias tem que estar essas duas varas na mão do profeta. E Deus faz isso de uma forma tão simples, então que isso é inconcebível isso para a mente humana. Porque Deus o faz tão simples. E ele vem na sua primeira vinda, cumpre a promessa da vinda do Messias, porque diz que não faltará um que se sentará, que se sente no reino, no trono de Davi. Mas lá ele não se sentou. E diz, lhe fizeram 4 perguntas para ele lá em São Mateus 24. E eles não sabiam, não conheciam que todavia havia ou haveria uma dispensação pela frente, a dispensação da graça. Eles pensavam que o reino estaria sendo estabelecido lá, o reino do Messias, mas isso ainda não estava aberto aos seus olhos. E vejam, dessa linha ou linhagem, Jesus veio dessa linha ou linhagem.
mas não estava essas tribos do norte, todavia, manifestadas, recolhidas e colocadas na mão do profeta. Então, passa a dispensação da graça, entra-se já na etapa onde houve o chamado, aconteceu o chamado para tomar o livro, faz-se o chamado, mas todavia falta os escolhidos da era da pedra angular, falta, espera um pouquinho, não apareceu ninguém, não tinha ninguém lá, o João olhava para todos os lados, mas que coisa, e ele começa a chorar. Mas pensa bem, claro que ele começa a chorar, porque todos os das eras iriam se perder se não aparecesse essa pessoa. O chamado já estava pronto, estava tudo preparado e não aparecia Jesus. Onde é que está? Estava ainda, todavia, estava fazendo intercessão. Espera um pouquinho que ainda me restam um pouquinho aqui. Os últimos rapazes, meninos, os meus queridos. Meus queridões, esses aqui tem que buscá-los e tem que colocá-los onde eu os quero, do meu ladinho. Os chama, os junta, vai pulindo eles para fazer parte do lugar mais importante desse templo que vem sendo construído, do lugar santíssimo. E a parte mais importante, pois, é a parte que alumia. É a mais luminosa, pois está a presença de Deus está aí. Então tem que estar colocados aí aqueles que resplandeceriam nesse lugar, que Deus estaria no meio do povo e no povo, dentro de cada um deles. Então o lugar santíssimo, como é que alumia? Alumia pelos escolhidos, através dos escolhidos, porque neles é que Deus está se esvaziando, se derramando. Portanto, não poderia sair do trono de intercessão até que se terminasse esse labor. Bom, já está pronto o lugar santíssimo, já está tudo preparado. Agora vamos, venham por aqui. Sobe aqui. Mas onde vamos subir? Bom, vocês pensavam que estavam aí, né? Como é que vão estar dentro se estava sendo construído? Agora já está terminadinho, agora vamos começar a nos acomodar. Venham por aqui, sobe aqui. Mas tem alguém que está fazendo esse chamado. Muito obrigado pelo chamado. Muito obrigado. Muito obrigado. E estão entrando. Entram. Adiante. Passem. Podem entrar. Vão se acomodando. Se acomodem. E vejam como, ao já estar aí, pois vai faltar algo. Onde é que está a vara de Judá, então? Onde estão essas duas tribos representadas em Judá e em Benjamim? Então aparece esse oitavo, que não estava no cenário, não estava no quadro, e agora de onde é que este aqui aparece? Do nada aparece. E então Deus vem e através desse instrumento cumpre esta promessa que está aí no livro dos selos, na página 134, onde diz: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar. Quantas vezes nós lemos essa escritura? Já temos lido essa escritura? Quantas vezes citou-se essa escritura? E o que ele está falando aí, está colocando esse Espírito Santo naquele que tem a vara de Judá. E aí Ezequiel capítulo 37 vem se cumprir em plenitude, plenamente. E Ezequiel, onde fala dessas duas varas, porque Ezequiel 37 fala dos ossos secos, e vejam que nos mostra que para o estabelecimento desse reino tem de estar essas duas varas na mão do profeta. E então vem, o Senhor vem, e o que foi mostrado lá
em Josué, que ele representa o Espírito Santo, e a finalidade dessa manifestação lá, onde Deus disse para Moisés, unge a Josué, porque ele é quem os vai fazer entrar na terra prometida, e os introduziu na terra prometida, os fez entrar. Isso que aconteceu lá é tipo e figura do que neste tempo final estaria fazendo o Espírito Santo encarnado em um homem, como diz aí, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo. Vejam este Espírito Santo que temos onde? Nas eras, esteve esse Espírito Santo obrando, trabalhando no meio de cada mensageiro em uma porção, mas não se tinha feito carne da maneira e da forma que aqui está falando o irmão Branham. Dessa forma. Você diz, mas é que o Espírito Santo estava obrando através dele. Sim, mas lembre-se que não estava feito carne na maneira que ele está falando aqui. E quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, aí está a tribo de Judá. Entenderam isso? Veem como essas duas linhagens ou linhas se unem e vêm formar as duas varas na mão do profeta. Isso eu recebi ontem, e quando eu vi isso, eu disse, Senhor, isso é tão grande que Tu nos tens dado nesse tempo, e de uma forma tão simples, tão singela, que Tu estás cumprindo isto. E eu disse, isto aqui tem que dizer isto para o povo, porque para o estabelecimento do reino do Messias, para o estabelecimento desse reino, tem que estar essas duas varas e tem que estar em um homem. Não pode estar essas duas varas, não podem estar separadas. Agora, para que o glorioso reino milenar seja estabelecido, tem que estar essas duas tribos também, tem que estar. E tem que estar a porta aberta da dispensação do reino para que eles entrem. Ou seja, é por isso que os 144 mil são selados antes de começar a grande tribulação. Porque a obra de selar, a obra de recolher, a obra de tudo aquilo que Deus faz no meio da raça humana tem que ser através de um véu de carne. Toda obra que Deus faz no meio da raça humana tem que ser através de um véu de carne. Não pode ser através ou por um corpo glorificado. Ou seja, Deus tem que cumprir tudo aquilo que Ele tem de fazer através da raça humana, por um véu de carne humano, através da raça humana, porque quando já se obtém o corpo eterno e glorificado, isso já é uma outra etapa e outros trabalhos que se estarão realizando, fazendo, mas para o recolhimento, para o chamado e para tudo que Deus vai fazer no meio da raça humana, tem de ser através de um véu de carne, como Ele fez em todos os tempos, Ele fez assim, ou foi feito. Tal como Ele o fez em todos os tempos. E essa obra e esse labor dos 144 mil tem que ser feito, realizado por aquele que tem esses ministérios de Moisés e Elias. Tem que ser uma obra do Espírito Santo no meio da sua igreja, operando esses ministérios, porque é o Espírito Santo quem opera os ministérios. E se o Espírito Santo vai estar encarnado, então, para Ele, isso é simples para Ele. Quando lhe toca lidar com o povo hebreu, ele já saberá como operar esses ministérios. Quando lhe toque lidar com o povo hebreu. Agora, quando veio em Josué,
Ele lhe disse em Números 13, a Oséias, porque aí quando chama os 10 espiões, os 12 espiões, e dentre esses 12 escolheu Oséias, filho de Num, e aí ele lhe troca o nome aí. Agora, vocês prestaram atenção que a Josué, olhem, Números 13. E Jeová falou a Moisés, dizendo: envia tu homens que reconheçam a terra de Canaã, a qual eu dou para os filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um varão, cada um príncipe entre eles. E Moisés os enviou desde o deserto de Parã, conforme a palavra de Jeová, e todos aqueles varões eram príncipes dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes. Da tribo de Judá, estes são seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, ou Gigal, filho de José; da tribo de Efraim. Agora olhem aqui. Dos 12, Josué e Caleb foram os que vieram com boas notícias. E Josué é da tribo de Efraim, e Caleb da tribo de Judá. Viram? E agora, aí estão os dois juntinhos, em duas pessoas diferentes. Mas no último dia, isso se fusionaria, se ligaria, amalgaria, e aí estariam as duas varas nas mãos do profeta. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Mas ele continua enumerando: da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Seturo, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Votsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos varões que Moisés enviou para espiar, reconhecer a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés lhe colocou o nome de Josué. Tem esse detalhe aí, diz esse detalhe aí: antes de ir reconhecer a terra, lhe trocou o nome de Oséias. Ele colocou por nome Josué. Não podia pisar a terra sem o nome. Agora, quando ele disse lá para Moisés: vê aí que eu estarei contigo, e Moisés lhe diz: mas Senhor, quando eles me perguntarem, Senhor, quem me enviou, o que lhes falarei? Lhes direi: diz para eles: eu sou, me enviou a voz. Diz-lhes isso. Aí estão as 4 consoantes: YH, WH. Mas eu sou, mas você poderia ver aí? Como é que tu vais dizer para uma pessoa: olha, eu sou, me enviou? Como vai falar assim para uma pessoa: eu sou, me enviou? Esse nome tinha de estar colocado no instrumento que iria ou ia entrar, fazer o povo entrar na terra prometida nessa ocasião, naquela ocasião, naquele momento. E lá ele coloca por nome de Josué, e ele coloca YHWH. Faz pouco tempo nós colocamos isso, pusemos isso. Ele coloca por nome Josué, porque era quem os introduziria na terra prometida. Como terra lá, os iria introduzir na terra prometida. E no Josué deste tempo, que é o Espírito Santo, vejam, tem um nome. Ele, no livro das Eras, busca na parte onde ele fala o nome do Espírito Santo, nas eras sem editar.
Porque ele coloca aí embaixo desse livro, é um dos livros que... Ele tem 3 livros aí, irmão William. E um dos livros deve estar na página direita. Lá embaixo ele escreve o nome do Espírito Santo, lá embaixo. Agora, o nome do Espírito Santo, vejam que o Espírito Santo é Gabriel, mas veio à terra, esse poderoso arcanjo veio à terra, conhecido como William. O eu sou. Eu sou. Agora, eu sou. Se você lê o contrário de eu sou, porque em hebreu se lê da direita para a esquerda. Vejam, na sua primeira vinda veio como... É esse mesmo aí. Olha, onde ele diz... Isso é na página 487 do livro das Eras, sem editar. Ele está orando aqui e diz: Tu és Deus, o Todo-Poderoso, Tu fostes manifestado em carne para tirar os pecados do mundo. Tu te levantaste no terceiro dia, subiste às alturas no alto e Tu estás aqui nesta noite entre nós. E no nome do Espírito Santo, ou seja, no Eu Sou, que esteve nas eras, em todas as eras, durante todas as eras, sendo manifestado como esse eu sou, o eu sou, porque aí no livro dos Atos, ou de Atos, quando aparece para Paulo, ele lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí na Escritura ele diz: Senhor, quem és? E diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou. Vejam, esse eu sou no meio das eras, obrando, trabalhando através de cada mensageiro em uma porção. E esse eu sou, o eu sou, que diz aí, que ele diz aqui, e no nome do Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo tem um nome. E na sua primeira vinda, vejo aí no meio do povo hebreu, a samaritana foi quem lhe disse, ele falou: Senhor, mostra-me quem tu és para que lhe adore, ou quem é para que te adore. Não sei se é na parte onde diz: mostra-me quem és para que lhe adore. E ele lhe disse: se tu soubesses quem te dá de beber, se tu souberes quem te dá de beber. Não sei se é nessa que diz: eu sou que falo contigo, eu sou que falo contigo. Vê que ele não mencionou aí o nome como ele o mencionou para Paulo. Não é este aqui, é quando diz, é onde diz eu sou. Agora, aí diz, aí sim ele lhe diz o nome, porque ele diz quem? Espera. Aqui ele diz: ouviu Jesus que o tinham expulsado e encontrando-o lhe disse: crês tu no Filho de Deus? Respondeu ele e disse: quem é, Senhor, para que creia nele? Lhe respondeu Jesus: pois o tens visto. E o que fala contigo, quem fala contigo é ele. E aí não mencionou, essa aqui não é a que ele mencionou, tem que ter uma outra. Foi aí que ele recobrou, deu a vista ao cego que estava explicando como era que Jesus tinha feito isso. E que era cego, pois se o conhecia, estava cego desde o nascimento, conheciam ele, queriam saber como foi que tinha acontecido isso, e ele lhes explicou. Então, essa foi a que ele cuspiu, fez o lodo, e untou ele e viu. Não, mas como é que vai ser isso? Então, vocês querem ser também discípulos deles, seus discípulos? E foi tanta luta, batalha, que até o expulsaram, tiraram de lá. Expulsaram de lá. O incrédulo não tem forma que ele veja, não tem forma, nem mesmo vendo um cego, vendo fisicamente, nem tampouco a um morto que ressuscitar, porque vejam o ressuscite, vejam Lázaro. Todo mundo sabia que Lázaro tinha morrido.
E ainda mais, passou-se dos dias ou do dia, porque sabiam de que conforme as leis, um corpo que quando ele morre, já no terceiro dia, ele começa a decompor-se. Já sabia que não tinha acontecido nada. E no quarto dia, rapaz, isso aí já estava... Como é que tu vais tirar a pedra, Senhor, se isso... Nós vamos tirar a pedra se isso já está fedendo. Nem vendo a Lázaro ressuscitado creram. Ou seja, que não se pode tentar ou tratar de fazer o incrédulo crer. O que você vai conseguir com isso, sabe o que é? Que ele fique dando mais pontapés e brigando mais. Isso é o que você vai conseguir mostrando para o incrédulo que ele veja. Por isso, não perca tempo com ele, tentando fazer com que uma pessoa que não está vendo, venda. Porque ele nunca vai ver. Vai ficar dando patadas, nem sequer mesmo as coisas físicas que vão acontecer agora mesmo. E aí, mesmo que já estejam acontecendo, mas de uma forma, vamos dizer assim, reservada, em particular. Mas quando já se veja essa manifestação aí, onde vão estar vendo, até mesmo assim, vendo isso, vão dizer, não, isso é uma bruxaria, melhor eles trocam e as pessoas, deve ser assim, deve ser uma coisa criada, inventada. Porque não tem jeito de um incrédulo crer no programa divino. Que creia no programa divino, o incrédulo vai ficar incrédulo sempre. Enquanto está ou estiver neste planeta Terra, e depois continuará incrédulo, porque olhem, outro detalhe disso. Quando passam pela grande tribulação e morrem, vejam, eles ressuscitam, é depois do milênio que eles ressuscitam. E, porquanto o diabo vai estar atado, amarrado, não pode enganar ninguém, porque os espíritos de engano, os espíritos de ódio, de rancor e todas essas coisas são do diabo, porquanto o diabo estará amarrado. E aí não tem jeito de que esses espíritos se manifestem, porque o diabo vai estar amarrado. Mas quando ele soltar o diabo e saiam para serem julgados no final do milênio, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Esses espíritos voltam, se encarnam nessas pessoas e voltam a fazer a mesma coisa. Vê que o incrédulo continua incrédulo, o diabo continua sendo o diabo o tempo todo. Claro, já aí depois já serão lançados no lago de fogo, onde lhe tocará a sua parte, vai lhe caber a sua parte. E aí, uma vez o irmão William falou aí, desse castigo longo que terão, demorado. Eu não sei se tem um que ele diz que lhe deu o castigo mais longo, mais duradouro que uma pessoa possa ter, ou pode ter. Mas vejam que todas essas coisas, as quais falamos aí, algo dessa parte, e isso choca muitas pessoas, isso. Mas, como são pessoas que não se deram conta que ele não é cordeiro, que ele é leão, e não fizeram a diferenciação disso, e não viram, e nunca escutaram um leão rugindo, isso causa choque nelas. Porém, aos escolhidos, esse rugir ou rugido lhes dá avivamento. Esse rugir, o que ele faz é regozijar-se, porque é o que eles estão esperando. Os outros dizem, não, isso não pode ser assim, porque Deus é amor. E como é que vai estar vindo agora esse revolucionário vir e a colocar pai e mães em discórdia, filho com filha, uma desunião entre os familiares? Quando isso nunca tinha acontecido, quando ele o que dizia é, olhem aqui que todos vamos estar lá, pois claro, porque, olhem, Deus não deseja que ninguém se perca, nem tampouco nós desejamos que todos estejam, porém, havia um labor, um trabalho que só o poderia fazer, só o iria fazer esse anjo,
o qual quem estaria manifestando o Espírito Santo, os ministérios de Moisés e Elias, para fazer essa segregação. Isso não tinha acontecido antes disso. Se ele chegasse a falar disso antes, então a porta já se teria fechado antes e o tempo então para falar essas coisas fosse ou seria aquele tempo. E o que você está fazendo agora contra os que estão contra do ministério, ou estariam fazendo contra dele? Não, é impossível isso. Bom, é que aquilo que você está fazendo agora é a mesma coisa que estaria fazendo no tempo de Jesus. Não, eu creio em Jesus. Olha, se Jesus, quando ele veio, ele disse que ele veio para pôr discórdia entre... Busca essa escritura, Isaac. Não é que estamos... Vamos dizer, contentes com isso. Mas se é o programa divino, não podemos sair do programa divino e daquilo que Deus está cumprindo neste tempo. Coisas que João não escreveu lá, ele foi dito, ele foi falado, não escrevas, deixa isso passar, porque tropeçarão com isso. Deixam-o, pois claro que iriam tropeçar. Não estão tropeçando, muitos não estão tropeçando neste tempo, porque como não estava escrito, então iria ser motivo de tropeço, seria motivo de tropeço, e que não estão vendo e conhecendo aqui é um programa que Deus está realizando sob debaixo de uma nova dispensação, onde tudo é novo. E olhem, isso está em João. Vamos ver. Evangelho... Não, é em Mateus, São Mateus, capítulo 10. É em São Mateus, capítulo 10. Não em São João. Versículo 34. Não penseis que eu vim para trazer paz à terra. E tu diz assim, mas que eu sou a paz, ele diz em uns lugares. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Em outros lugares, mas aqui... lhes está falando uma revelação muito grande. Não cuideis que vim para trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim para pôr em disseção, em discussão, homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua casa, seus familiares. E, quando você vê isso se repetindo novamente neste tempo, aí você pode dizer ou falar, graças, Senhor, porque eu estou vendo os dias messiânicos novamente. Estou vendo o cumprimento daquilo que tu prometestes, porque se disse que seria paralelo em tudo, vê até a mínima coisa, a mais mínima coisa, você vai achar isso se repetindo neste tempo final. Agora, vejam como lá diziam, espera um pouquinho, que este aqui é um revolucionário, este é quem... Vamos tentar eliminá-lo, porque é ele quem está trazendo esses problemas para o povo e para a família, para os parentes. O irmão William nos falou de que algo iria produzir o aperto, a perseguição. E o que produz todas as coisas no programa divino é a palavra sendo falada. E a palavra é a que produz tudo o que Deus fez nas diversas eras e nas diferentes dispensações. Agora, olhem como lá fizeram o que tinham de fazer para que as Escrituras se cumprissem. Realizou essa obra, fez essa obra de redenção lá na cruz. E vocês já sabem tudo o que ele passou, o que aconteceu com ele. Agora vejam que foi uma escolha, foi por uma escolha, foi voluntário, como ele diz. Voluntariamente, foi voluntário. Ele poderia ter dito que não, porque ele tinha livre-arbítrio, livre escolha. Portanto, ele podia ou poderia escolher, como todo ser humano pode escolher neste tempo. Pode escolher a árvore da vida
ou pode escolher a árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, pode continuar com suas interpretações humanas, seguir com isso do que quis dizer o mensageiro aqui, do que quis dizer acolá, e ficar com isso, ou receber a árvore da vida, receber o Espírito Santo no meio da sua igreja, trazendo essa revelação, essa fé de rápido. Não há mais nada a se escolher, só tem dois caminhos. E ele diz aí, escolhe, pois, a vida para que vivas. Vejam que tem uma parte, tem um lugar, e nós ficamos assim, várias... Como é que dizer? Assim, não terminamos algumas, ficaram a meias. Depois vamos abundando em todas elas, ou vendo mais em todas elas, porque, voltando para a parte das varas, onde nós ficamos na mão do profeta, depois continuamos nessa. Vejam, as conversas Deus nos ajuda nas conversas e vai nos mostrando diferentes ou diversos ângulos. E então daí Deus nos continua abundando mais sobre isso. A de Ezequiel foi Ezequiel o quê? Ezequiel 37. 37, 16. Olha, veio a mim palavra de Jeová dizendo, toma agora uma vara e escreve vara de Judá para os filhos de Israel e seus companheiros. Toma outra vara e escreve nela para José, vara de Efraim para toda a casa de Israel e seus companheiros. Junta-os um com o outro depois para que sejam uma só vara e serão uma só vara na tua mão. E quando te perguntem os filhos do teu povo dizendo, não nos ensinarás o que tu propões com isso? Qual o significado disto? Tu lhes dirás, assim tem dito Jeová o Senhor, eis que eu tomo a vara de José que estava na mão de Efraim, das tribos de Israel, seus companheiros, e as juntarei com a vara de Judá e os farei uma só vara, e serão uma só na minha mão. E as varas sobre o que tiveres escrito estarão na tua mão diante dos teus olhos, e lhes dirás, assim tem dito Jeová o Senhor, eis aqui que eu tomo os filhos de Israel dentre as nações às quais eles foram, e os recolherei e congregarei de todas as partes, e os trarei à sua terra, e os farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles, será para todos eles por rei, um rei, e nunca mais serão duas nações, e de nenhuma forma mais serão divididos em dois reinos, nem jamais se contaminarão com seus ídolos, com suas abominações e com todas as suas rebeliões ou transgressões. Eu os livrarei de todas as suas rebeliões com as quais pecaram, eu os purificarei, eu limparei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quando ele pergunta... Aí está a resposta, mais aí na frente está a resposta. É estabelecer esse reino do Messias. Agora, é por isso que os 144 mil são selados antes da tribulação. Tem que passar pela grande tribulação para serem purificados, e lhes são dadas roupas brancas teofanias. E no final, ressuscitam, mas vejam como Deus aí vai estar dando-lhe esse pacto, esse novo pacto, lhes falará desse novo pacto, mas já na forma da manifestação que Deus tem aí, que já é num corpo glorificado. Isso já é o milênio. Lhes estará dando todas as coisas, mas através de um corpo glorificado. E isso não podia ser dado antes isso. Olhem, Moisés cobria o seu rosto quando lhe... Busca essa parte aí de Moisés, cobrindo o seu rosto. Agora, olhem, diz que não faltará um que se sente no trono. Em um escrito eu coloquei esse escrito, o pus. Ele diz que Israel é pluralista, diz o escrito. E ele diz que
Isto é de Êxodo 34. Êxodo 34 diz, quando Moisés vinha diante de Jeová para falar com ele, tirava o véu até que ele saía. E saindo, dizia para os filhos de Israel que lhe fosse mandado. E ao olhar os filhos de Israel para o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. E Moisés voltava a colocar o véu sobre o seu rosto até que ele entrava para falar com Deus. Isso já representa um ministério com o corpo glorificado. Mas isso já corresponde ou cabe ao reino milenial. Agora, eu creio que eu tenho aqui a foto desse escrito do irmão William. Vamos ver. Vamos ver se está aqui. Sim. Que ele escreve, Israel é pluralista. Os 4 Messias. E escreve primeiro Saul. Diz onde é que diz, não faltará um que se sente, mas essa que vimos aí fala algo disso. Lucas 1 também fala de que se sentará no trono de Davi. É essa mesmo, essa é a de Jeremias 33 diz, 33:17, porque assim tem dito Jeová, não faltará a Davi varão que se sente sobre o trono da casa de Israel. Veja, não vai faltar um. Mas olhem como o irmão William, neste escrito, coloca primeiro a Saul, porque foi um dos reis que pediu, que o povo pediu, mas não esperou. Vejam, o que Deus tinha era a Davi, porém, é colocado como o primeiro, porque a Deus não lhe escapa nada, nada passa em branco a ele. Vê, primeiro escreve Saul, o segundo escreve Davi, o terceiro escreve Salomão, e o quarto faz um risquinho e coloca, não sei se você vai ver aí, depois eu coloquei já esse escrito, onde põe o quarto, põe uma flechinha e um sinal de pergunta. E não anota nada aí, o irmão William. Qualquer um poderia dizer, tem que pôr aí Jesus, mas lembre-se de que na sua primeira vinda, veio como cordeiro. Aí, mesmo que aí em Lucas 1, falou que seu reino não teria fim. Falou do trono de Davi e falou todas essas coisas. Lembre-se que aí está sendo realizada a obra de redenção, feita. A obra de redenção, para poder esse reino poder ser estabelecido, ele tinha que cumprir, em primeiro lugar, essa obra como Cordeiro de Deus. Agora, tens ela aí? Diz, este será grande, Lucas 1, 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Seu pai reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. E diz, mas não se cumpriu isso lá, por isso lhe dizia, restaurarás o reino neste tempo. Não era o tempo para realizar isso, fazer isso na sua primeira vinda. Não iria realizar ou fazer esse labor, esse trabalho de estabelecer o reino. E, vejam aqui mesmo, aqui embaixo, ele escreve, o quarto Messias está por chegar. E escreve, nesta parte de baixo, escreve aí o J, porque depois que ele escreve Yoshua,
que é o Y, mas também é o J em cima, ele escreve o J e escreve Yoshua ben José. Agora tem algo aí muito grandioso que está sendo aberto neste tempo final, porque o Eu Soy sempre esteve presente no meio do povo em Espírito Santo. E assim como esteve 40 anos guiando o povo hebreu, e depois no final, no fim, onde Deus coloca esse nome no qual Deus estaria, ou em quem Deus estaria introduzindo o povo na Terra Prometida, essa pessoa. Veja, esteve 40 anos com ele, e depois vamos dizer, e depois se manifestou em Josué e os introduziu, os fez entrar. E tem um lugar onde ele diz que 40 anos representa as 7 eras, incluindo a parte da brecha. E aí voltamos para a página 134 do livro dos selos. Este Espírito Santo que tivemos, o qual está no nosso meio, quando se faz ou se fizer carne, então o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores, porque ele vem na sua obra de reclamação e vem como Rei. Ou seja, aqui, aí o Eu Sou. Quando ele lhe disse, ele falou, eu sou. Vamos ver se acha aí da Samaritana. Eu creio que é o da Samaritana. Essa é uma outra que nós tínhamos deixado em aberto. Eu sou que falo contigo. Volta o eu sou novamente, mas esse eu sou tinha um nome, que é o eu sou tinha um nome. Ou seja, isto foi para a mulher, com a mulher do poço, isto aqui. Falou com ela, da vida dela, ele estava discernindo aí, ou lá. E Jesus lhe disse, vai, chama o teu marido e volta para cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Jesus lhe falou, bem falaste, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes e o que tens agora não é teu marido. Isto falastes com verdade. Ele falou para a mulher, lhe falou, Senhor, parece que és profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse, mulher, crede-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora sim, estamos na ordem, em ordem. Mas a hora vem, e agora é quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque também o Pai a tais adoradores busca que os adore. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram em Espírito e em verdade é necessário que o adorem. E a mulher lhe disse, eu sei que o Messias há de vir. Isso é da Reina Valera 1960, é a Bíblia. Reina Valera é uma das versões. Quando venha ou vier, ele nos declarará todas as coisas. Jesus lhe disse, eu sou, eu sou, quem fala contigo, o que fala contigo. Vejam, novamente volta aí a falar o eu sou, mas não pronunciou o nome. E, no entanto, vejam que para Paulo, aí sim, para Paulo lhe disse, eu sou, Jesus a quem tu persegues. O eu sou que esteve no meio da igreja. Vejam, no final se faz carne, no final, e vem no nome do Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo, quando se faz carne, tem de ter um nome. E continua sendo o eu sou, porque o eu sou, é o Deus eterno no presente, em presente. Tem uma parte onde diz, nós escrevemos isso na lousa, eu serei, mas tem uma outra parte, depois nós buscamos ela direito, porque tudo isso
corresponde, vejam, a essa recompensa, essa terceira recompensa. Lhe darei a comer do maná escondido, lhe darei uma pedrinha branca. Foi onde nós paramos lá no princípio. Vê como voltamos novamente até lá, até a terceira. A quarta, vejam, aí está. Essa pedra não cortada por mãos, que fere essa imagem, a qual lemos. A terceira, falamos a terceira. Não é verdade? A segunda morte. Essa é a segunda. A terceira, ao que vencer, lhe darei a comer do maná escondido, lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha é escrito um nome novo que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. É a terceira essa. A quarta, ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei a autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e serão quebradas, quebrantadas como vasos de oleiro, como eu também tenho recebido de meu Pai. E lhe darei a estrela da manhã. Ou seja, lhe dará o quê? O cumprimento da segunda vinda do Senhor. Como? Cumprindo a sua vinda nele. Ou seja, a mesma autoridade que o Pai deu para Jesus, Jesus agora vem e a transfere para o vencedor. E é por isso que vem rugindo, vem clamando, como quando um leão ruge, 7 trovões emitem, produzem suas vozes. Aí está dando a conhecer o maná. E o que o maná contém? A fé de rápido. O maná, o que contém é o maior mistério, mistério mais grande que esteve em segredo, em oculto, na mente de Deus desde o início, desde o princípio. Diz que o 7º selo vem sendo anunciado desde o Gênesis. E olhem quando esse mistério é aberto. Quando é aberto esse mistério? É por isso que as cordas nos caíram em lugares deleitosos. Grande é a herança, grande é o tempo, a dispensação que nos coube, porque todos os mistérios de Deus estão sendo abertos, e o que desejaram ver, ouvir, escutar, palpar e tudo isso, tocar, tudo que você está recebendo hoje foi o que desejaram todos esses do passado desejaram conhecer. O cumprimento da vinda do Senhor, o cumprimento desse anjo que era diferente dos outros, o cumprimento do 7º selo na terra, para realizar a obra de reclamação, a obra a qual iria trazer a mudança de reino dos gentios para o reino do Messias, ao trono de Davi, restaurar o trono de Davi novamente na terra, no meio do povo hebreu, e que desde aí se governe toda a humanidade. Agora, o capítulo 3, aí está, essa é a 4. No capítulo 3, já passamos para 4. Agora seria a 5ª. Ao que vencer será vestido de vestimentas brancas, e não apagarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. E a 6ª, ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Veja a oração anterior, como ele faz a saudação aí, o Espírito Santo, e diz: eis aqui eu venho pronto brevemente. Retém o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E isso é muito importante, e disso nós falamos não faz muito tempo. E disso, se isso foi falado aí, é porque algumas pessoas iriam perder a bênção, mas a bênção não se perde. Outro a toma, pega. Outro toma esse lugar, assume esse lugar. E outro valoriza a sua alma, dá valor à sua alma. Outro, já Deus tinha pensado nele, e para essa pessoa fazer parte desse grupo, pois tinha que ter uma pessoa que desprezasse, que despreze, que não quer essa bênção. Não, eu quero a bênção, eu vou fazer, vou ser transformado, vou fazer também, vou ser raptado. Se não está recebendo o 7º selo neste tempo final, neste último tempo, não vai receber essas bênçãos.
Mas poderão dizer aqui, eu não creio isso desse jeito, é que o sétimo selo é o cumprimento daquilo que Deus já fez no meio do povo, e eu com isso eu fico com isso. Vejam, aí já está desprezando a sua coroa. É bem simples isso. E não tem forma, não tem jeito depois de que volte a ser colocada nela, na pessoa, ou colocar a coroa. E desejamos que nenhum deles se perca, que estarão na eternidade. Meu desejo é que estejam, que seus nomes não sejam apagados, porque poderão dizer, não, é que todos vamos ir, ou todos vamos chegar. É como quando se fala que todos são filhos de Deus, mas se esquecem da Escritura que diz que tem filhos do bom e do mal, tem trigo e joio. Nem todos são filhos de Deus. Aquele que falar isso está incorreto ao falar assim. Eu creio que o Papa fala isso. Mas vejam, tem filhos do diabo e tem filhos de Deus. Tem incrédulos e tem crentes. E está o grupo dos manufaturados ou pré-fabricados que chegam até o fim. Mas vejam, não queremos e não desejamos que os nomes sejam apagados. E se não forem apagados, pois vão obter vida eterna. Mas não terão a posição que os escolhidos de Deus têm. Os pertencentes à realeza, ou seja, a esse corpo eterno e glorificado. Como temos falado, aquele que vem com todos os powers, os aditivos, vem com todas as funções que pode ter um carrinho de último modelo, com todos os aditivos havidos e por haver que pode ter nesta terra num carro normal. Pois é assim este corpo eterno. Tem um corpo eterno que vai viver eternamente, mas não terá essas partes, esses aditivos que tem esse corpo glorificado e eterno dos escolhidos de Deus. E pedimos a Deus que os nomes não sejam apagados. Se ainda houver algum que não foi apagado, que não sejam apagados. E que Deus os ajude a não agirem, atuar para que se apaguem. Porque tem que lutar, tem que trabalhar fortemente com ações, vamos dizer assim, desde o pensamento, os pensamentos, ações e com a língua. Os dedos eles escrevem, ou seja, que eles ficam pensando, é uma farra pensando, falando, escrevendo, ou seja, eles ficam remarcando aquilo que eles vão escrever. Ficam batendo nisso. E o fruto, pois, é aí que é lamentável dizer que passarão pela grande tribulação. E está o grupo que pensa, fala, escreve, crê e atua, age para receber o corpo eterno e glorificado. Usamos todos os sentidos da alma, do espírito e do corpo para agarrar-nos das promessas, crer nessas promessas, as quais vão se cumprir, todas vão se cumprir neste tempo final. E aí chegará a etapa na qual receberemos essa grande promessa da transformação. De modo que tudo o que Deus está nos dando neste tempo final é para todos os grupos, porque a terceira etapa causa impacto em todos os grupos. E vejam, a sétima, ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer neste tempo final. Vamos nos sentar aí do ladinho, sentadinhos no trono, para governar, reinar, julgar, ou seja, tudo, porque somos reis e sacerdotes, e vejam, que a recompensa já no final, que lemos aí, onde diz, ao que vencer herdará todas as coisas. Ou seja, que nós somos esses vencedores que neste tempo final
estarão recebendo não uma, não duas, não três, não quatro, as 7 recompensas. Todas as recompensas estarão sendo materializadas, cumpridas em todos nós. As coisas sempre começam de uma forma, de um jeito progressivo, em simplicidade. Não é em vão que ele diz: vigiem, velem, porque será tão simples, será tão humilde. E o irmão Branham falava isso quando começou a pregar os selos. Deus em simplicidade. Porque o que Deus iria estar cumprindo na sua vinda seria de uma forma muito, muito simples. Do comum do povo, normal entre o povo, do dia a dia, de um dentre vossos irmãos. Algo que iria ser inconcebível à mente humana, mas não para a mente dos filhos de Deus, os quais têm percepção profética. Poderá ser inconcebível para o resto do mundo, mas para os escolhidos de Deus, não. Eles conhecem o seu Deus. Eles o reconhecem, porque estiveram com Ele no princípio, desde o princípio. Portanto, existe uma representação lá, e isso não há quem possa pagar um escolhido de que eles recebam essa recompensa, tirar isso deles, de que recebam essa recompensa. Assim que vamos parar por aqui, se continuamos ou continuarmos, e do programa divino neste tempo final não há onde parar, porque bem falava o nosso irmão William disso. São tantas as bênçãos que Deus tem para nós neste tempo, mas lembre-se que também vem um aperto, uma perseguição, a qual será aí onde se provará, já, vamos dizer, a última prova, a prova final. E o que vocês viram na vida de Jesus, isso é uma mostra do que será no moderno, na modernidade, no atual, atualizado. E isso será tudo o pior que você puder imaginar sobre isso. Que possam fazer com um ser humano. Isso será assim neste tempo. Lá, vejam, buscaram uma forma legal, legalista, pela lei, de prender Jesus, pegá-lo, ter ele como um terrorista, um revolucionário, que acabava de dizer: destrua este templo e em 3 dias eu levantarei. Esse aqui é um terrorista, este vai pôr certas coisas aí no templo e vai destruí-lo, vai fazer certas coisas lá no templo e vai destruí-lo. Falavam isso, de trazer discussão ou dissensão, separação entre as pessoas. Fazia coisas no dia que ele não tinha que fazer no sábado. Ele quebrava meio mundo, todo mundo entrava no templo, virava as mesas dos cambistas, dos vendedores. Esse aí não está em si mesmo. Tem que pegar essa pessoa, porque ele está trazendo problemas para o povo. E enquanto essa pessoa não aparecia, tudo estava legal, tudo estava feliz. Tudo estava para lá e para cá. Vamos continuar com nossos credos, com nossas interpretações, um vai e vem, e não vamos sair disto aqui, nicolaísmo e todas essas coisas. Que começou-se isso lá na primeira era começou isso, denominacionalismo, que era o que os levaria direto, o povo ia direto para isso, neste tempo, mas vejam, não, essa pessoa tem que pegá-la, agarrá-la e vamos cumprir a lei, fazer a lei se cumprir com ele. Está trazendo revolução no meio do povo. E vejam, aconteceu de uma forma normal, porque era no comum. Tinham aí a Barrabás, e tudo não era uma coisa nova, não era novidade, não, solta. Sempre tinham o costume de soltar a um, solta para nós Barrabás, e a este crucifica. Isso não era uma coisa, não era novidade isso lá. E podiam dizer, bom, olha, ele já está todo fraquinho, tudo, quase ele não se vê, ele já não tem, estava bem magrinho, já quase não tem
já quase não tem gordura no corpo, porque já está bem magrinho. Vejam tudo o que aconteceu com ele. Eu tenho uns pregos aí que eu os usei. Não tem que trazer tão grandes. Traz bem fininho. Isso aí, qualquer cravozinho vai atravessar ele. Eu tenho uns aí. Onde está o martelo? Onde tu deixaste? Eu acabei de fazer tal coisa. Pega o martelo, esses preguinhos, traz isso para cá. Vê, tudo era no comum, no normal. Olha, busca um ramo de espelho, faz uma coroa que essas pessoas dizem que ele é rei. E aí já fazes a coroa dele. Tudo foi normal, tudo foi uma coisa comum. Vamos tirar dele, vamos zombar dele. Espera um momento aí, não leves ele ainda. Tira a roupa dele, e aí deixaram ele nu. Colocam no meio das pessoas, aí cospem nele, tiram, arrancam a barba dele, colocam nele por cima, ficam por cima dele, batem nele. Quem te bateu? Começam a zombar dele. Tudo isso é a televisão daí, na televisão desse tempo, na praça. Ele nos falou, as praças são os televisores, as televisões, onde será transmitido esse sinal neste tempo final, o qual será o das duas oliveiras, a de Moisés e Elias. E estarão transmitindo tudo isso, e zombando, e saberá mais quantas coisas vão fazer com eles, com esse corpo. Depois, então, o colocam dependurado aí, nu, enganchado, e começa, desce, tu não falaste tal coisa, desce daí. Agora lembre-se que já o labor, o trabalho ele já tinha feito no meio do povo, já tinha dado a eles a fé, para eles, com base nessa fé e em torno dessa palavra, crer que esse era o Filho de Deus, crer que era o cumprimento da primeira vinda, como cordeiro, porque ele disse, vão até lá, ele já tinha dito para eles, vão até Jerusalém, vão para lá e esperem lá no aposento. Estamos fazendo assim uma história, esperem-me lá e lá vocês vão receber o batismo do Espírito Santo e tudo isso. E antes tinha lhes falado, tinha dito que ele iria ser crucificado, ia ser entregue e tudo isso. Ou seja, eles já tinham todo o quadro, o cenário do que iria acontecer, mesmo que eles não entendessem isso, porque Pedro muitas vezes dizia, tal coisa não aconteça contigo, Senhor. Afasta-te de mim, Satanás, não sabe das coisas de Deus e sim a dos homens. Mas vejam, depois, quando ele vai com os caminhantes de Emaús, eles abrem as escrituras com razão, eles nos falavam assim, isso, mas tudo isso foi em um momento onde Deus estava mostrando aí o que aconteceria neste tempo na sua segunda vinda, a qual seria um mistério de como ele cumpriria todas essas etapas que ele cumpriu na sua vinda, na sua primeira vinda. E depois que ele foi crucificado, vejam, aparentemente tudo terminou, finalizou, se acabou. A obra que ele estava realizando no meio do povo, curando enfermos, doentes e falando do reino de Deus e de todas essas coisas, já tinha parado isso, cessado. Tudo o que injuriavam dele eram o que eles falavam eram aqueles que tinham visto a obra que ele tinha feito. Era sobre isso, a obra que ele tinha feito. O injuriavam por causa disso. E tudo isso será quando ele já tiver cumprido, acontecerá quando ele tiver cumprido o labor, o trabalho no meio do povo, e o mundo já saiba que esse ministério esteve fazendo, para que assim possam depois dizer, vamos ver se é verdade o que tu falavas ou dizias, se tu curavas tantas pessoas. Se tu dizias que tu eras quem estavas aí ministrando, vamos ver se agora tu te levantas. Vê? É a mesma coisa tudo, de uma forma atual, atualizada. Neste caso, não vão ter a desculpa de que os discípulos levaram o corpo. Ou seja, o roubaram, pagaram para os soldados. Esse ditado ainda diz aí no final em um dos evangelhos que esse ditado ainda se difundiu. Mas vejam, aí não vão permitir que seja sepultado, enterrado.
Portanto, aí, quando já se levantar sobre seus pés, diz que acontece um terremoto tão grande, aí diz que morrerão como que 7.000, ou seja, aqui será um tempo terrível para a humanidade. Mas para os escolhidos de Deus é o tempo mais glorioso, é o tempo maior, mais grande e o regozijo maior. Ele diz que quando comecem os terremotos e as grandes sacudidas, esse dia de alegria diz, mas o dia de alegria diz assim, mas como pode ser um dia de alegria? Não é possível um dia de alegria, que um dia de alegria, que seja um dia de alegria quando tenham todos esses desastres, porque nós já temos o conhecimento das coisas que nos foram falados, ou foi falado de que aconteceriam nesse momento, nesse instante, assim como foi falado por Jesus para os seus discípulos, todas as coisas que estariam acontecendo. Se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. Enviarei outro Consolador e todas essas coisas, vê? Ou seja, aqui, o que Deus estará cumprindo no meio do povo é paralelo ao que foi ou aconteceu na primeira vinda do Senhor. Ao que foi a primeira vinda do Senhor. Bom, eu creio que até aqui nós podemos chegar em tudo isto que falamos, e este pequeno percorrido que demos, assim como ligeiramente assim, mas falamos de tantas coisas que está selado, trancado aí, tudo o que Deus nos está mostrando nesse ensinamento, neste tempo final, e da forma que Ele está fazendo isso, porque é em torno dessa palavra, ao redor dessa palavra, que Ele estará cumprindo as promessas para todos nós. Somos os vencedores que receberão essas recompensas. Seria os vencedores do fim do tempo ou os vencedores recebendo as recompensas? Ou já o terceiro seria, ou é, os vencedores que herdam todas as coisas. Os vencedores que herdam todas as coisas. Vamos pôr esse tema para esta pequena conversa de uns minutos. Quanto foi que durou? Que coisa, 1h30. E quando falamos assim, tem momentos em que nós mudamos de tema, trocamos tema, diversas escrituras, mas é o Espírito de Deus que vai nos levando e nos vai mostrando muitas coisas que depois a pessoa com calma vai olhando para elas em todos esses ângulos, e um dos que aí está muito importante sobre essa lente, que vemos como ele vai se abrindo, é o desse Espírito Santo no meio do povo. E como é que essas duas varas se juntam ou são juntadas? A forma, o jeito, a maneira em que Deus está fazendo isso, e como já vemos isso sendo cumprido. E o que falta é, já que ele cumpra alguma coisa que está por acontecer, algo que está por acontecer. Mas tudo vai ser de uma forma tão simples que quando percebamos, tudo já aconteceu. E esperamos que tudo seja o mais perto possível, mais próximo, esse aperto seja o mais perto possível, o aperto, a perseguição, a ressurreição, da ressurreição. Estejam preparados. O que vem, isso que vem não é nada fácil. O que vem será algo duro, difícil. Mas para o que é que nós estamos sendo preparados? Para que é que nós estamos com a armadura? Para quê? E com a espada na nossa mão? Pois, se estamos nos preparando, não é para ficar jogando bola e fazendo um jogo. Estamos preparados para uma guerra, e não com uma guerra de punhos, paus e armas. Não, é com a palavra, a espada que é a palavra, é com a espada que é a palavra.
Efésios 6. Mas demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. Vestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as artimanhas do diabo, porque não temos luta contra carne nem sangue, nem carne, senão contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra hostes espirituais de maldade nas regiões celestes. É uma luta, não é contra a pessoa, senão porque aquilo que está por trás da pessoa, esses espíritos que têm agarrado pessoas que estão combatendo. E isso nós já sabemos que não são essas pessoas, é o que está por trás delas. Assim que virá uma luta grande, muito forte. Para isso Deus está nos preparando, para que depois alguns não vão dizer, não nos avisou que isso seria tão forte, viria isso tão forte. Pelo contrário, isso foi o que nos foi falado. Melhor dizer assim, graças a Deus que eu estou preparado. Graças a Deus que estou olhando a palavra arca. Graças a Deus que estou seguindo. Graças a Deus que o que eu vejo é o que está lá. Por quê? Porque você está aí. A parte mais importante, mais gloriosa, é que você está dentro. Está no lugar santíssimo. Está nessa etapa onde nada poderá fazer dano a você mal. As artimanhas e os dardos, as setas, as flechas não chegam até aí, não chegam nesse lugar. Estamos tão e tão protegidos que não há nada que toque em nós. E se alguém tiver que partir, não fique preocupado, que nesses diazinhos vai ressuscitar. E se alguém ainda, até chegar esse momento, partir, também vai ressuscitar. Se er ou se for do grupo que vai ressuscitar. E já por esses dias, vamos estar vendo assim de uma forma mais marcante, mais determinante as coisas no tocante às guerras. E vejam como vai aumentando cada vez mais, isso vai aumentando as guerras. E isto de Israel é muito significativo, isso de Israel tem muito significado. E agora até as eleições vão ser adiantadas. Se não for no 30 de janeiro, estavam me falando o Rabino Moshe, pode ser no dia 29 de fevereiro. Nesse tempo por aí podem acontecer as eleições. E diz que isto vai levar uns meses, isto. Depois ele me escreve, isso vai parar. E tudo isso nós sabemos o que vai vir. Mas eles têm que estar tranquilos, porque esse a quem eles estão esperando está, ou já está no meio do povo. E aí está a segurança, está aí. Diz que quando esse anjo começar a selar, citações, tem uma parte no livro de citações, e que diz que correrão, diz que estarão levando o evangelho onde os gentios jamais poderão levá-lo, jamais pensaram em levá-lo, o evangelho. E aí mesmo, tão breve quando esse anjo selador comece a selar esses 144 mil, a porta da igreja gentia é fechada e os judeus levam o Espírito Santo para os judeus e eles terão um avivamento que varrerá o mundo todo, o mundo inteiro, e o poder de Deus se manifestará entre os judeus, no meio dos judeus. Agora vejam que tudo isso aí, ele fez aí uma concentração do que Deus estaria fazendo neste tempo. Tudo isso nos fala dessa porta da dispensação do reino. Chegará um momento em que, assim como fechou-se a dispensação da graça, se fechará a dispensação do reino com os 144 mil, porque eles têm de entrar na dispensação do reino. E
Da mesma forma como ele disse lá para os irmãos, não se preocupem, foi para a preservação da vida ou de vida. Mas nós te vendemos. Se nós te vendemos, e agora o que é que tu vais fazer conosco, com a gente? Vejam, quando ele se revelou para eles, eles estavam compungidos. Vê aí se cumpre a festa da expiação aí. E diz que chorarão, se lamentarão, e eles o receberão. E aí está, foi que nós falamos disso faz pouco tempo. Esse quarto Messias, desse risquinho que ele fez aí, esse risco que ele fez aí no desenho, e o qual não faltará um que se sente no trono de Davi. E esse será, que não faltará um que se sente no trono de Davi. E esse será aquele que Deus tem neste tempo. E aí como que nós fechamos aí a pergunta que ele tinha aí nesse escrito. Vamos pôr esse escrito aí neste estudo, aqui, vamos pôr esse escrito, porque é aí onde já a lacuna branca foi preenchida, já se colocou quem é o mesmo eu sou, o próprio eu sou, mas o eu sou, o eu sou, tem um nome. Bom, que Deus abençoe, Deus os guarde. E hoje, quarta-feira, 1º de novembro, os irmãos têm reunião lá na Venezuela com o reverendo Jesus Barrogeta. É a reunião mensal que eles têm lá em Valência, na Venezuela, nessa quarta, e também nos outros países estão reunidos no dia de hoje. Hoje, creio que o irmão Miguel está viajando para a Bolívia, e amanhã já começarão as atividades de lá. Eu não sei se ele está em alguma atividade, se tiver, pois pode colocar esse áudio. E amanhã, pois, também tem atividade ou reunião lá, eu creio que é com o irmão Adão. E na quinta-feira também tem reunião. O Johnny, é sexta-feira, Johnny Sambrana, o nosso irmão Christian Jensen, os lugares onde o irmão Miguel vai estar, também vão, diferentes lugares vão ir ministros de diferentes lugares para lá. Pedimos as bênçãos. Estará amanhã, quinta-feira, com Johnny Sambrana e com Adam Grace pela tarde. Na sexta-feira estará em uma reunião de pastores com Angelo Salas pela manhã. E no sábado tem uma reunião de ministros, que é o primeiro sábado do mês, este sábado com Christian Jensen, e no domingo, aí eu não sei se parece que ele mudou, porque ele estava mandando um áudio que desçam até Santa Cruz, possivelmente para não ir até lá, mandaram um áudio, mas vão ter aqui. Mas como o irmão Miguel fizer ou tiver isso, e pedimos a Deus que o abençoe, que o guarde, e tudo o que Deus tem aí para a Bolívia, sejam bênçãos, porque desejamos bênçãos para os irmãos. Eu estive vendo que a Bolívia, creio que foi um outro país, ou um dos países que quebrou relações diplomáticas com Israel. Não sei se já fizeram isso. Se meteram num grande problema. Agora vejam que quando já se está finalizando, terminando a obra de Deus em cada continente, em cada país, vem um juízo. Os Estados Unidos, diz o irmão Brana, que o que ele viu, quando olhou para trás, virou-se e aí está se colocando o quinto Elias, olhou para os Estados Unidos e viu crateras e fumaças. Mas lembre-se que isso continua para ou em direção à América Latina. E desejamos que a América Latina não sofra e não tenha consequências tão desastrosas, catastróficas, mas já um país que vá contra Israel, fique contra Israel, diz que aquele que te abençoar será bendito e aquele que te amaldiçoar será maldito. A Colômbia também, eu creio que está se já não fez isso,
Parece que ainda não, mas já falou que também queria quebrar relações diplomáticas com Israel. Como tudo isso também se reflete até nos líderes políticos. Muitas vezes eles não sabem o que ocasiona, o que eles provocam para o seu país. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. E Bolívia, vê? Sim, a Bolívia quebra relações diplomáticas com Israel. Ou seja, que já tudo isso estamos vendo como tudo isso está acontecendo e pedimos que Deus guarde os escolhidos, aos irmãos crentes na mensagem, também os do irmão Brana que estão por lá, que Deus os guarde, porque não desejamos que recebam os juízos por ações que os líderes políticos fazem ou tomam, e o qual não sabem, eles não sabem que isso traz consequências para o seu país. Mesmo que sabemos que são colocados governantes, reis, todos esses pelo rei do reino gentil, que é Chile e Colômbia, chamam para consultar os embaixadores de Israel, ou seja, que tem que ter um motivo, uma razão para que recebam o que tenham de receber. Chile, toda essa faixa inteira aí do Canadá, essa faixa inteira vai para o mar, cai no mar, ou seja, todo esse juízo. Bom, mas vamos indo, estávamos falando das recompensas. Qual era o tema? Os vencedores que herdam todas as recompensas. Esse é o tema para esta ocasião. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os ministros e irmãos nos diversos países. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.